aprende com os irmãos, que nos abençoe, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um. A palavra de Deus está sempre nos trazendo ânimo para essa história de vida que temos aqui. O desejo de Deus é que nós permanecemos cada dia fiel, dedicado e voltado para Ele. O Senhor sabe das nossas lutas e dos desafios que temos, e por isso Ele prometeu que jamais vai nos abandonar. Todos os dias estará conosco até a consumação do século. Então isso é uma palavra de consolo e conforto, que nem eu nem você estamos sós. Estamos numa caminhada rumo aos céus, e nesta caminhada o Senhor está conosco. Então, meu amado irmão, o Salmo, eu não vou ler, Salmo 136, ele aparece 26 vezes na palavra, porque a sua misericórdia dura para sempre, ou o seu amor dura para sempre, mostrando a graça e a bondade de Deus em todos os feitos, todas as ações que Ele tem feito, para que o homem chegue, assim, ao pleno conhecimento da sua vontade, e para que o homem também não se perca, e para que o propósito de Deus se cumpra. Então o salmista, ele reconhece em todos os momentos, toda ação, todo agir, todo feito de Deus, a sua graça e misericórdia. É isso que nós também precisamos, assim, reconhecer. Eu gostaria de falar hoje, meus irmãos, um pouquinho do tempo de recomeçar. Eu acho que todos nós precisamos, de vez em quando, refletirmos e algumas áreas da nossa vida dizer para nós mesmos: olha, é tempo de recomeçar nessa área de novo. Eu preciso permitir que Deus continue trabalhando e me ajudando nessa área da minha vida, que eu não tenho deixado Ele fazer tanto quanto deveria ter feito. Então essa é a oportunidade que Deus assim está dando à sua igreja, aos seus filhos e a todos aqueles que querem conhecer o seu Evangelho. Na realidade, a palavra de Deus é a oportunidade para todo ser humano recomeçar. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, um recomeço. Por mais que quando batizamos, entregamos ao Evangelho, entregamos a Jesus Cristo, parece que nada mudou. Mas diante de Deus, a sua história começa ali, um novo recomeço, uma nova história. Jesus fala para o ladrão na cruz, naquele momento, onde ele estava definhando a sua vida física, ele diz: quando há o arrependimento, o reconhecimento dos seus pecados, o pedido de socorro, Jesus, depois que aquele ladrão reconhece, somente Jesus diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aquele homem teve um recomeço, não nesta vida, mas um recomeço, uma oportunidade de estar com o Senhor na eternidade. Por isso a oportunidade que Deus nos dá é sempre presente. Talvez não importa o nosso passado, não importa no sentido assim, aquilo que tivemos feito, quando o nosso coração, a nossa mente reconhece que precisamos voltar ao primeiro amor, que precisamos voltar ao caminho, que precisamos reconhecer que devemos estar novamente na presença do Senhor. Essa é a oportunidade que Deus nos dá para recomeçar. Então eu e você, meu irmão, sempre, todos os dias, precisamos dessa oportunidade. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, um texto muito conhecido pelos irmãos, aonde Paulo está dizendo à igreja. E ele diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passadas, e tudo se fez novo. A questão é que parece que quando nos rendemos a Jesus, que nada se renovou. Aparentemente, porque a transformação no começo é muito mais espiritual do que física. Aquele ladrão na cruz, aparentemente parece que nada havia mudado, ele continuou pagando o preço pelos seus pecados, mas na dimensão espiritual ele recebeu algo de Deus que ninguém nesse mundo poderia oferecer. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essa é a dinâmica do Evangelho de Jesus, e nós precisamos compreender isso. Se eu estou em Cristo, eu já sou uma nova criatura aos olhos de Deus.
Fui regenerado, transformado, comprado, limpado, lavado pelo sangue de Jesus. E aparentemente parece que nada mudou. Parece que foi simplesmente um banho e dizer, Senhor, eu te aceito, mas não. Na dimensão espiritual, tudo mudou. E aí, fisicamente também, na minha caminhada cristã, as coisas começam a se renovar. Quem era Junô há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, precisa ser mais diferente hoje, segundo a imagem e semelhança de Jesus, porque as coisas mudaram. Estou vivendo em uma nova dimensão de vida com Cristo Jesus. E por isso esse texto, muitas vezes nós não paramos para refletir o poder e a graça de Deus sobre nossas vidas, quando ele fala assim, quando alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Precisamos refletir nessa mensagem que Jesus, que Paulo deixa à igreja e que para nós está escrito hoje. Estamos renovados, a nossa história mudou, a nossa vida mudou, tudo se fez novo, nosso nome está escrito no livro da vida e às vezes esquecemos. Esquecemos que somos cidadãos dos céus, esquecemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, esquecemos do valor imenso que Deus nos deu, ao ponto de enviar Jesus Cristo para que morresse por nós. Mas quando paramos para refletir a graça e o amor de Deus, vamos compreender e podemos nos esforçar a cada dia para ter a mente de Paulo, que não se considerava mais nada precioso a não ser o sacrifício de Jesus e a sua história mudada por ele. Aquilo que para ele era lucro se torna perda. Os valores mudaram porque ele compreendeu a dimensão da graça de Deus, do plano de salvação. E quando Paulo compreende isso, ele fala, eu quero recomeçar uma nova história, eu não quero ser mais Saulo, não. Eu não quero ser mais um perseguidor. Eu quero ser um contribuidor do Evangelho. Eu quero fazer parte dessa família que eu perseguia. Eu quero levar essa mensagem qual eu queria bloquear. Eu quero recomeçar. E para recomeçar, meu irmão, paga preço. Para recomeçar, muda a história. Para recomeçar, tem que ter renúncia. E foi isso que Paulo fez. Eu considero tudo esterco, lixo, em nome de Jesus, por Jesus e para Jesus. E ele abraça essa oportunidade que Jesus dá a ele na estrada de Damasco para um novo recomeço de vida, para uma nova história. E é essa oportunidade que Jesus todos os dias está oferecendo à sua igreja, ao seu povo e àqueles que ainda não reconheceram o Evangelho. Há um texto que diz, lembra de onde caíste? Apocalipse, falando para a igreja. Lembra de onde caíste? Levanta, recomeça. Dá o primeiro passo. Porque o amor do Senhor dura para sempre. A sua misericórdia dura para sempre. Por isso Jesus está sempre lançando oportunidade para o recomeço. Assim não foi diferente na vida de Pedro. Pedro, depois de uma queda, ao negar Jesus, Jesus aparece a Pedro e faz questão de dizer aos discípulos, olha, fala para Pedro que eu quero ele lá. Porque eu quero dar uma nova chance de recomeço para ele. E Pedro abraça a chance de um novo recomeço e continua a sua caminhada em Cristo Jesus até o fim de sua vida, permitindo que a palavra e o Evangelho transformem. É esse Evangelho que Jesus traz para toda a humanidade e para a sua igreja e para cada um de nós quando nos sentimos fracos e até muitas vezes distantes de Deus por causa das nossas lutas, das nossas decisões erradas. E jamais Jesus fechou a porta, muito pelo contrário. Ele diz que continua com a mão estendida para nos dar uma nova oportunidade de recomeço. E se estamos aqui, meu irmão, é porque nós ainda continuamos querendo ser transformados pelo Evangelho de Jesus. Queremos continuar sendo conduzidos pela sua palavra.
E eu coloquei aqui como é maravilhoso saber que em Cristo Jesus sempre temos oportunidade de recomeço. É isso que Ele nos dá. Algo que o mundo não nos oferece. Algo que muitas vezes, quando magoamos alguém, não nos é dado uma segunda oportunidade. Uma terceira oportunidade, uma quarta oportunidade. Mas em Jesus Cristo sempre há o recomeço quando nós, dentro dos nossos corações, sentimos: eu preciso voltar, eu preciso recomeçar, eu preciso da nova chance. E não é à toa que está escrito 70 vezes 7. Porque Deus sabe o que é o perdão, o que é a graça e o que é o amor. E se não fosse a graça e o amor de Deus, ai de nós. E só não somos consumidos, segundo a palavra, por causa da sua misericórdia, que dura para sempre. É esse Deus que quer nós auxiliar. É esse Deus que nos convida todos os dias para estar junto dele. É esse Deus que nos convida a levar à presença dele as nossas angústias e aflição, muitas vezes, da vida. Porque ele nos ama, segundo João 3,16. E ele não quer ver ninguém separado dele, a não ser que nós não queremos estar com ele. Mas se depender de Deus, os braços estão sempre abertos, assim como a palavra nos orienta de tantas pessoas que se chegaram ao Senhor e foram recebidos por Ele, muitas vezes rejeitados pela sociedade. Foram perdoados por Ele, muitas vezes não perdoados pela sociedade, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas, infelizmente, muitas pessoas já confessaram a Cristo, mas não houve mudança e um recomeço. Infelizmente, algumas pessoas se renderam a Cristo e não quiseram. Não quiseram pagar o preço, não quiseram recomeçar, não quiseram mudar sua história e não estão aqui. Porque custa caro. Custou o sangue de Jesus e precisa custar também o meu sacrifício, a minha decisão. Mas não é esse o desejo de Deus. Não é essa a vontade de Deus para cada um de nós. A atitude de recomeçar é necessário de reconhecer algumas mudanças na minha vida. Para recomeçar, eu preciso reconhecer algumas mudanças em minha vida. Lucas capítulo 15, versículo 17 diz: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Quantos ajudantes ou servos do meu pai têm tudo o que comer e eu aqui perecendo fome? Você conhece esse texto? Eu creio que sim. O jovem rico, que depois de pedir a herança para o pai, ele quer desbravar o mundo. Ele não estava contente onde ele estava, com as bênçãos que tinha. O mundo o atraiu e ele foi. Mas a partir do momento que aquele jovem cai em si e reconhece que pecou e errou e quer voltar, ele é recebido pelo pai. E ele só é recebido pelo pai quando aquele jovem percebe que ele precisava recomeçar a sua história de vida. Eu sei o que fazer. Voltarei para o meu pai e pedirei perdão. Eu quero recomeçar de novo. Eu quero mudar minha história. E só a partir do momento que aquele jovem reconhece que tem o desejo de recomeçar, paga o preço pelos seus pecados, sofre as consequências, mas ele retorna, o pai está lá, de braços abertos. Seu irmão não compreende muito o que estava acontecendo, não tinha um coração tão aberto e generoso como o pai. Mas o pai estava lá, porque aquele jovem tomou uma decisão de recomeçar. O filho pródigo volta, o pai o recebe, e há um grande banquete, porque a sua misericórdia dura para sempre.
O filho pode ter a vida restaurada porque reconheceu a necessidade de recomeçar. E a palavra fala caindo em si. Ele mesmo começa a se avaliar, perceber, traz para dentro de si mesmo a reflexão daquilo que ele havia feito, da decisão que havia tomado, e o interessante é que ele vai para o lugar certo. Ele vai para o Pai. Ele poderia buscar a casa de algum amigo, de algum conhecido, daqueles que estavam com ele naquelas festas, quando ele tinha dinheiro no bolso. Mas ele reconhece, ele fala, eu errei com meu pai, e eu vou voltar para ele e pedirei perdão. E o pai, muito misericordioso, recebe de volta. O texto nos diz que ninguém melhor do que nós mesmos para reconhecer aonde precisamos recomeçar. Não tem ninguém para nos dizer melhor do que nós mesmos. Eu pequei. E eu preciso recomeçar. Foi isso que esse jovem fez. Ele avaliou sua vida, olhou para dentro de si, reconheceu, teve a humildade de voltar, que não é fácil, mas volta. Volta porque reconhece que o Pai é misericordioso e pronto a perdoar. Por isso que 2 Coríntios 13:5 diz, examinai vós, a vós mesmos, se permanecerdes na fé, provai-vos a vós mesmo. Isso é até um texto que a gente usamos na ceia, mas o texto, para que nós entendemos que nós somos responsáveis por nós mesmos. Eu é que preciso examinar o meu coração, a minha vida, a minha atitude, as minhas ações, as minhas decisões. Somos nós que nos conhecemos a fundo. Deus falou, quem conhece o homem a não ser o seu próprio espírito, no íntimo da alma, e o próprio Deus. É por isso que Jesus perdoa aquele homem na cruz, porque Jesus conheceu o íntimo do coração daquele homem, quando ele reconhece e pede a ele perdão. É por isso que o pai perdoa o filho pródigo, porque ele conhece o íntimo do coração daquele filho pródigo, que havia verdadeiro arrependimento, não porque ele veio de bolso vazio, mas foi um arrependimento da alma, coisa que seu irmão não reconheceu, e o pai teve que explicar para o irmão, para que ele compreendesse. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos. Uma pessoa doente, que não reconhece a sua doença, corre o risco de morrer. Uma pessoa que muitas vezes está enferma e acha que não tem nada, não vai ao médico, corre grande risco daquilo se agravar. É ele que sabe da sua necessidade e sua situação. E por isso é ele que precisa tomar o passo de procurar a cura. Porque Jesus disse, não necessitam de médicos são, mas sim os doentes. São aqueles que reconhecem as suas fraquezas, as suas dores, as suas fragilidades, e muitas vezes as suas quedas que retornam. Mas enquanto acharmos que está tudo bem, jamais retornaremos ao Senhor. E uma segunda atitude, precisamos estar abertos à mudança. Precisamos estar abertos à mudança, querer mudar, querer ser renovado. Filipenses 3, 7, 8 diz, mais o que para mim, como eu já falei lá no começo, o que para mim era ganho, repudiei, por perda por Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e a considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo estava aberto à mudança depois que ele conhece Jesus lá na estrada de Damasco. E ele deixa de se apegar àquilo tudo que tinha valor para a sua vida por causa da excelência do conhecimento que ele teve de Jesus. E ele fala, tudo para mim agora se tornou lixo comparado à graça de Deus que me alcançou. A salvação que ele me deu, as outras coisas já não são mais prioridade
por conhecer o Evangelho de Cristo Jesus. E ele estava disposto a mudar. Ele permitiu que o Evangelho da graça o transformasse. Ele foi disciplinado e educado pela palavra de Deus. E se tornou um grande cidadão do céu, lutando e combatendo o bom combate, como ele diz em suas cartas. E no final da sua vida, é o homem que reconheceu a graça de Deus e a necessidade de mudança, e nada mais daquilo que enchia e preenchia a sua vida era tão importante quanto o reino dos céus, a graça de Cristo Jesus. E é essa mesma graça que é oferecida a Paulo, é oferecida à igreja. E nós temos que procurar também nos esforçar para compreender o valor da graça de Deus em nossas vidas. Aquilo que Jesus Cristo tem nos oferecido. E o interessante é que muitas vezes Paulo mais apanha do que tem alegria no sentido físico. E mesmo assim reconhecendo a graça e a bondade de Deus, sendo chicoteado, cantando louvores, porque Jesus falou que a caminhada cristã não é aquele mar de rosa que muitas vezes se ensina. Sim, tem a paz de Deus dentro de nós, que é dada pelo Espírito Santo, mas a vida nesse mundo é desafiadora para cada um dos discípulos de Jesus, porque ele fala que nós não devemos nos amoldar a este mundo, e nós vemos que esse mundo muitas vezes está tentando nos arrastar para o sistema dele, os seus valores. Por isso a importância do conhecer, estudar, ler a sua palavra, porque é ela que vai nos orientar. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para os meus caminhos. O mundo não entende. Esse mundo que nós vivemos não sabe o que é isso ainda. E se nós quisermos vivermos nessa luz, precisamos permitir que a palavra direcione as nossas vidas. Não adianta apenas reconhecer a necessidade de mudar, tem que agir. Ontem foi até falado, muitas vezes a gente vai protocolando, a gente sabe, mas não toma a decisão. A palavra de Deus fala é como um homem olha no espelho o seu reflexo, vê a hora, sai, já não sabe mais como é que o cabelo está, a roupa está. É por isso que mulheres, toda hora que vê um espelho, para olhar. Porque já esqueceu de como estava. Está do mesmo jeitinho, mas ela esqueceu. Nós também, homens, somos assim. Esquecemos com muita facilidade. Então, a importância de meditar na palavra para que nós não esquecemos quem somos, para que fomos chamados e para onde iremos. Precisamos ter isso em nossos corações e mentes. A quarta atitude que precisamos ter: depender de Deus. Ninguém vence sozinho. Ninguém consegue chegar sozinho nessa caminhada. Não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus que em nós habita. Lutar contra esse sistema do mundo, contra o pecado que tenazmente rodeia cada um de nós. Sozinho não conseguiremos. É com a ajuda de Deus. É por Deus, é com a força dele, é pelo Espírito que ele tem nos dado. E se nós vamos nos alinhando à vontade de Deus, cada vez fica melhor combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Mas precisamos depender de Deus, da sua ajuda, da sua força. Eu deixei aqui uma pergunta para cada um de nós e para mim também. Quantas vezes nós já tentamos recomeçar, ou eu já tentei recomeçar e não consegui? Olha, eu preciso recomeçar a leitura da Bíblia. E às vezes começo até a falar disso ontem. Começo, e logo em seguida, com 2, 3, 4 dias, já estou deixando de lado. Quantas vezes eu digo, eu preciso começar a orar. Começo 1, 2, 3 dias e vou desistindo, porque muitas vezes eu estou confiando somente em mim. Eu preciso evangelizar. Mas protocolamos,
não aproveitamos a oportunidade onde Deus nos coloca no trabalho. E o evangelismo não é pegar somente a palavra e sair jogando, mas é o seu estilo de vida, a sua atitude, uma oportunidade, 2 palavras que você fala do amor e da graça de Deus. O Espírito vai trabalhando. É o desafio que nós, como discípulos de Jesus, temos todos os dias, mas o recomeçar é sempre a oportunidade que Deus nos dá. Eu coloquei aqui, isso acontece porque tentamos mudanças na força do nosso braço, sem depender de Deus, achando que nós podemos fazer sem a ajuda de Deus, que podemos fazer sozinho. E eu já falei, Zacarias 4:6, Zacarias não, 1 Samuel 2:9, não é pela força que prevalece o homem, mas pela ajuda de Deus. Zacarias 4:6, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Por isso, o discípulo de Jesus, o Filho de Deus, precisa todos os dias aprender a depender de Deus. Ele permitir que Ele caminhe conosco. E o permitir que Deus caminhe conosco é quando nós tomamos a decisão de se esforçar a fazer a sua vontade, a obedecer a sua palavra, a ser um discípulo que agrada ao Senhor. Não um discípulo perfeito, porque não vai existir, mas aquele discípulo que quer ter comunhão com o seu mestre, que quer ouvir a sua voz. E além de ouvir, que quer obedecer, que se esforça. E quando sentir fraco e muitas vezes desanimado, é hora de recomeçar. De dar a cada um de nós mesmos a oportunidade que o próprio Deus nos dá. E todos nós precisamos em nossas vidas da oportunidade de recomeçar. Esse é o Jesus que está de braços abertos todos os dias. É o Jesus que quer me ver congregando junto com a família de Cristo. É o Jesus que quer me ver em comunhão com os outros, amando uns aos outros, como Ele tem ensinado. É o Jesus que abraça a sua igreja e que cuida dela. E por isso, meu irmão, se você está aqui hoje, é porque você está nos cuidados de Deus. Porque não é por força, mas é pela bondade e graça de Deus que nos reunimos. E por amar a Jesus, nos reunimos para prestar o culto de adoração e também ser um adorador, mas também adorar a Deus através das nossas ações e atitudes. É isso que Ele deseja para cada um de nós. Deus quer começar algo novo em mim e em sua vida. Cada um de nós conhece a nossa história, a nossa caminhada, as nossas fraquezas. Ele sabe, Ele conhece. Mas quem disse que Deus quer que nós ficamos à beira do caminho? Não. Ele quer sempre nos dar a oportunidade de um recomeço. E só nós, para saber em qual área da nossa vida a gente precisa recomeçar. Cada um de nós conhece plenamente o nosso interior. E Deus sabe que sem Ele nós não podemos fazer nada. Jesus deixou isso bem específico, falando aos seus discípulos: sem mim nada podeis fazer, porque não é pela força do braço. Não. Mas é pelo poder do Espírito Santo de Deus que em nós habita que conseguimos tomar a decisão de um recomeço. E que seja, meu irmão, essa oportunidade assim reconhecida, né, diante de todos nós. Jesus sempre nos dá um recomeço. Eu e você possamos refletir a cada dia e agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos concede de pertencer à sua família. E continuar seguindo para o alvo que é Cristo Jesus. O Senhor que deu a vida por nós, que nos amou de tal maneira. Foi esse. O Deus da segunda chance. O Deus da oportunidade.
o Deus do recomeço. Quantas vezes ele teve que recomeçar com o povo de Israel? Muitas vezes disciplinando, mas jamais deixou o povo perecer, porque era o povo amado por ele. A sua igreja não é diferente. Deus a ama, por isso ela prevalece. Deus cuida, por isso o inimigo não a destrói. Agora, como indivíduos, precisamos ter cuidado, vigiar nosso coração, nossa mente, e ver se há em nós alguma área em nossa vida que precisa do recomeço. Talvez o dia seja hoje, a oportunidade seja hoje, como aquele filho pródigo fez e voltou, e jamais foi rejeitado pelo Pai. Meu amado irmão, Deus nos abençoe, possamos ter um ótimo domingo, e sempre com o coração reconhecendo, Deus sempre vai nos dar o recomeço. Isso depende de cada um de nós. Que nós possamos sempre nos apegar à graça, ao amor e à bondade de Deus. E continuar seguindo até o dia que Jesus Cristo voltar e buscar a sua igreja, ou até o dia que Ele nos chamar também, que não sabemos, mas que possamos ser fiel até a morte, como Apocalipse 2:10 diz. Esse é o desejo de Deus, e que esse seja o meu e o seu desejo. Que Deus nos abençoe.